Esta conferência geral está sendo realizada numa época em que há tamanha confusão e tantos perigos que nossos jovens se perguntam por onde devem seguir. Tendo sido advertidos por meio de revelação de que isso aconteceria, sempre foi mostrado aos profetas e apóstolos o que fazer. O Senhor revelou ao profeta Joseph Smith que todo homem, porém, fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo. Quando foram restauradas, as chaves abriram a possibilidade de que a autoridade do sacerdócio estivesse presente em todos os lares por meio de avós, pais e filhos. Há 15 anos, devido aos tumultos existentes no mundo, a primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos promulgaram a família, proclamação ao mundo. A quinta proclamação da história da Igreja. De acordo com a definição das Escrituras, ela se qualifica como revelação, um guia que os membros da Igreja bem fariam em ler e seguir. Um trecho seu declara: Nós, a primeira presidência e o Conselho dos 12 Apóstolos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, solenemente proclamamos que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus e que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Os deuses desceram para organizar o homem e a sua própria imagem, para formá-lo à imagem dos deuses, para formá-los homem e mulher. E os deuses disseram: abençoá-los-emos e faremos com que sejam frutíferos e se multipliquem e encham a terra e subjuguem-na. Esse mandamento nunca foi revogado. E assim os provaremos, para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar. Pretende-se que sejamos felizes, porque os homens existem para que tenham alegria. Leí ensinou que os homens são e precisam ser livres para agirem por si mesmos e não para receberem a ação, salvo se for pelo castigo da lei no grande e último dia. O antigo ditado, o Senhor vota em mim e Lúcifer vota contra mim, mas é meu voto que conta, descreve uma certeza doutrinária de que nosso arbítrio é mais poderoso do que a vontade do adversário. O arbítrio é precioso. Podemos desistir dele de modo insensato e cego, mas ninguém pode tirá-lo de nós à força. Também existe a antiga desculpa. O diabo me levou a fazer isso, não é verdade? Ele pode enganá-los e desencaminhá-los, mas não pode forçar vocês, ou quem quer que seja, a cometer transgressão ou a manter-se nela. O poder de criar vida que nos foi confiado proporciona as maiores alegrias e as mais perigosas tentações. O dom da vida mortal e a capacidade de gerar outras vidas é uma bênção sublime. Por meio do exercício justo desse poder, como em nenhuma outra coisa, podemos achegar-nos mais ao Pai Celestial e sentir uma plenitude da alegria. Esse poder não é uma parte casual do plano de felicidade. É o ponto-chave deste plano. A escolha entre o uso desse poder, conforme exigem as leis eternas, ou a rejeição de seu divino propósito, afetará para sempre a pessoa em quem nos tornaremos. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Algo que nos liberta é determinarmos por vontade própria que seremos obedientes a nosso Pai e nosso Deus, e expressarmos a Ele essa vontade em oração. Se formos obedientes, poderemos desfrutar destes poderes no convênio do casamento. De nossa fonte de vida surgirão os nossos filhos, a nossa família.
O amor entre marido e mulher pode ser constante e nos proporcionar um sentimento de realização e felicidade por todos os dias de nossa vida. Se alguém deixar de receber essas bênçãos na mortalidade, a promessa é que elas serão concedidas no mundo vindouro. O puro amor pressupõe que somente após o juramento de fidelidade eterna, em uma cerimônia legal e legítima, e de preferência após a ordenança do selamento no templo, é que esses poderes de criação da vida serão liberados para a plena expressão do amor. Ele deve ser compartilhado única e exclusivamente entre um homem e uma mulher, casados um com o outro como companheiros eternos. No tocante a isso, o Evangelho é bem claro. Temos a liberdade de ignorar os mandamentos, mas quando as revelações expressam uma proibição em termos tão claros, é melhor prestarmos atenção. O adversário inveja todos os que têm o poder de gerar vida. Satanás não pode gerar vida, é impotente. Ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Procura degradar o uso justo dos poderes de criação de vida, tentando vocês a manterem relações imorais. O Senhor usou a expressão "é semelhante" para criar uma imagem metafórica que seus seguidores pudessem compreender, tais como: o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante. O reino dos céus é semelhante a uma rede. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Em nossos dias, a influência nefasta da pornografia é semelhante a uma praga que se espalha pelo mundo, infectando um aqui, outro ali, procurando implacavelmente invadir todos os lares. Mais frequentemente, por intermédio do marido e pai. O efeito dessa praga pode ser espiritualmente fatal, como infelizmente acontece de modo geral. Lúcifer quer destruir o grande plano de redenção, o plano de felicidade. A pornografia sempre repele o Espírito de Cristo e interrompe a comunicação entre nosso Pai Celestial e seus filhos, destruindo o terno relacionamento existente entre marido e mulher. O sacerdócio possui o maior dos poderes. Ele pode proteger vocês da praga da pornografia, porque ela é uma praga. Se estiverem sucumbindo à influência dela. Se a pessoa for obediente, o sacerdócio pode mostrar-lhe como vencer um hábito e até eliminar o vício. Os portadores do sacerdócio têm essa autoridade e devem empregá-la para expulsar influências malignas. Advertimos e alertamos os membros da igreja para que despertem e compreendam o que está acontecendo. Pais, estejam sempre alertas e atentos para que a iniquidade não ameace o seu círculo familiar. Ensinamos um padrão de conduta moral que vai proteger-nos dos muitos substitutos e imitações de casamento criados por Satanás. Vocês precisam compreender que toda e qualquer proposta de se iniciar um relacionamento que não esteja em harmonia com os princípios do Evangelho é obrigatoriamente errada. Aprendemos no livro de Mórmon que iniquidade nunca foi felicidade. Alguns supõem que estamos predestinados e que eles não podem sobrepujar o que imaginam ser suas tendências inatas a coisas impuras e inaturais. E isso não é verdade, porque o Pai Celestial faria isso com alguém? Lembrem-se de que Ele é nosso Pai. Paulo prometeu que Deus não vos deixará tentar acima do que podeis, antes que a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Vocês podem, se quiserem, quebrar o hábito e vencer o vício e abandonar aquilo que não é digno de nenhum membro da igreja. Conforme a alma admoestou, precisamos vigiar e orar continuamente. Isaías advertiu: ai dos que ao mal chamam bem
e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Há vários anos visitei uma escola em Albuquerque. A professora me contou a respeito de um menino que levou um gatinho para a sala de aula. Como podem imaginar, isso interrompeu tudo. Ela pediu que ele mostrasse o gatinho para as crianças da sala. Tudo ia bem até que uma das crianças perguntou: é um gatinho macho ou fêmea? Não querendo entrar naquela lição, a professora disse: não importa, é só um gatinho. Mas elas insistiram. Por fim, uma das crianças disse: eu sei como ficar sabendo. Resignada em enfrentar a questão, a professora perguntou: como é que sabemos? E o aluno respondeu: podemos fazer uma votação. Podem rir com essa história, mas se não ficarmos alertas, há pessoas hoje em dia que não apenas toleram, mas defendem a votação para mudar leis que legalizariam a imoralidade. Como se fosse um voto pudesse, de alguma forma, alterar os desígnios das leis de Deus e da natureza. Uma lei contrária à natureza seria impossível de se colocar em prática. Vocês acham, por exemplo, que um plebiscito para revogar a lei de gravidade teria alguma utilidade? Há leis morais quanto físicas que foram irrevogavelmente decretadas nos céus antes da fundação deste mundo. Não podem ser alteradas. A história mostra repetidas vezes que os padrões morais não podem ser mudados por meio de batalhas nem por votações. A legalização de algo fundamentalmente mal ou errado não evita o sofrimento e as penalidades que se seguirão tão seguramente quanto a noite segue o dia. Independentemente da oposição, estamos decididos a permanecer no rumo certo. Continuaremos a seguir os princípios, as leis e as ordenanças do Evangelho. Se eles forem mal compreendidos, quer por inocência, quer por má fé, que assim seja. Não podemos mudar. E não vamos mudar. Perdemos rapidamente o rumo quando desobedecemos às leis de Deus. Se não protegermos e ampararmos a família, a civilização e nossa liberdade, inevitavelmente, tudo perecerá. Eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que digo, mas quando não o fazeis, não tendes promessa alguma. Toda alma confinada à prisão do pecado, culpa ou perversão, tem a chave da porta de saída. Essa chave se chama arrependimento. Se souberem como usar essa chave, o adversário não poderá mantê-los presos. Os princípios gêmeos do arrependimento e do perdão são mais fortes do que o assombroso poder do tentador. Se vocês estiverem presos a um hábito ou a um vício maligno, precisam interromper esta conduta prejudicial. Os anjos vão orientá-los. Os líderes do sacerdócio vão guiá-los nesses momentos difíceis. Em nenhum outro lugar são mais manifestas a generosidade, a bondade e a misericórdia de Deus do que no arrependimento. Vocês compreendem o supremo poder purificador da expiação feita pelo Filho de Deus, nosso Salvador e nosso Redentor? Ele disse: eu, Deus, sofri estas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Nesse sublime ato de amor, o Salvador pagou as penalidades por nossos pecados para que não tivéssemos que pagar. Para aqueles que realmente desejarem, há um caminho de volta. O arrependimento é como um detergente. Ele faz sair até as manchas mais impregnadas do pecado. Os portadores do sacerdócio carregam consigo o antídoto para remover as terríveis imagens de pornografia e eliminar a culpa. O sacerdócio tem o poder de destravar a influência dos hábitos, até de quebrar as correntes do vício, por mais fortes que sejam. Ele pode curar as cicatrizes de erros passados. Não conheço em todas as revelações palavras mais belas e consoladoras do que estas. Eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, Senhor, deles não mais me lembro. Às vezes, mesmo após confessar e pagar as penalidades, a parte mais difícil do arrependimento é perdoar a si mesmo. Precisamos saber que perdão significa perdão.
Tantas vezes quantas o meu povo se arrepender, perdoá-lo-ei de suas ofensas contra mim. O presidente Joseph Fielding Smith contou a respeito de uma mulher que lutava para sair de uma vida extremamente imoral. Ela perguntou-lhe o que deveria fazer a partir de então. Em resposta, ele pediu que ela lesse para ele um relato encontrado no Velho Testamento sobre Ló e a mulher de Ló que se transformou em uma coluna de sal. Em seguida, ele perguntou: que lição há nesses versículos para você? Ela respondeu: o Senhor destrói os iníquos. Não é isso, disse o presidente Smith à mulher arrependida. A lição para você é: não olhe para trás. Por estranho que pareça, essa pode ser a mais simples e poderosa prevenção e cura para a pornografia, para qualquer ato impuro. Ignorá-lo e fugir dele. Apague da mente todo o pensamento impuro que tente criar raízes. Ao decidir permanecer limpo, você está exercendo um arbítrio que lhe foi concedido por Deus. Depois disso, conforme aconselhou o presidente Smith, não olhe para trás. Prometo que diante de vocês está a paz e a felicidade para vocês e para a sua família. O objetivo final de toda a atividade da igreja é de que um homem e sua mulher e seus filhos sejam felizes no lar. E invoco as bênçãos do Senhor nesses tempos difíceis, para que o poder de cura esteja sobre nós e o sacerdócio do Senhor. E peço o testemunho deste poder, em nome de Jesus Cristo. Amém.